Abra sua Bíblia lá, solta o texto para nós, Fábio. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Nós vamos ler a parte A do versículo. 1 Coríntios 11, verso 28, a parte A do versículo. Todo mundo achou? Aleluia, glória a Deus. Na minha Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou ler de novo para você prestar atenção, hein? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Glória a Deus. O título da mensagem dessa noite qual é? Coloca aí para nós. Olha lá. Autoexame. Autoexame. Você sabia que procurar defeito nos outros... Vou falar algo importante agora. Presta atenção. Você sabia que procurar defeito nos outros nunca foi sinal de espiritualidade alguma? Amém? E todos nós já fizemos isso, não é verdade? A gente não faz mais, a gente já fez, mas agora a gente não faz mais, amém? Mas tem muita gente que gosta de fazer isso. Tem muita gente que acha que até tem um chamado especial, né? Existe chamado para pastor, para levita, para diácono, para apóstolo, mas tem uns que acham sinceramente que eles têm um chamado especial de fiscal. Fiscal da vida do irmão, fiscal da vida do outro, né? Aqui, não nessa igreja, mas em outros lugares existe. Amém? São especialistas em apontar defeito nos outros. Mas o que a Bíblia diz para nós? Nós acabamos de ler o texto. A Bíblia diz que é para nós examinarmos a nós mesmos. Não é para examinar o próximo, não é para examinar a vida do irmão, amém? É para examinar, cada um examine-se a si mesmo. Por isso que eu chamei o título da mensagem dessa noite de autoexame. Fica mais fácil de entender. Todo mundo já ouviu essa palavra, não é verdade? A gente vai no médico, o médico faz lá, dá as recomendações, autoexame. Aliás, isso é uma prática que nós devemos adotar. Isso não é recomendado só para mulheres, é para homens também. E a medicina diz, os médicos dizem que todo mês nós temos que fazer, né, no nosso corpo um autoexame, né, para detectar alguma anomalia, né, alguma coisa em nossos corpos. Mas eu gostaria de tratar hoje um outro assunto, um outro tipo de exame, né? Diferente desse exame físico, né? Um exame que, segundo a orientação bíblica, também deve ser adotado por todos nós, sem exceção. E nós vamos chamá-los de autoexame, né? A gente costuma muito usar esse texto que nós acabamos de ler no dia de ceia. Mas saiba, querido, que essa é uma recomendação não só para o dia da ceia, mas para todos os dias das nossas vidas. Porque esse autoexame ele é tão importante que ele é capaz de salvar não só o nosso corpo, mas a nossa alma também. Aleluia. Todos nós diariamente, né, precisamos fazer um exame, né, um autoexame para ver como estão nossas vidas, né, se não há nada de errado, fora do lugar. E eu diria mais ainda, para nos colocarmos segundo os padrões de Deus. Aleluia. Essa semana eu recebi um telefonema lá de Minas Gerais, de um amigo, de um primo que precisava de uma ajuda. Ele tinha que fazer uma vistoria em um caminhão aqui em Vitória. Mas devido à distância, ele estava lá em Belo Horizonte, não tinha como ele vir ou chegar a tempo, e então ele me ligou e falou: você pode me ajudar? Eu falei: posso. Então eu fui até aquele lugar ali, né, em nome da seguradora, e chegando lá eu fui fazer a vistoria daquele caminhão. Eu não sei se você já fez vistoria no seu carro, na sua moto, mas é mais ou menos parecido. Então eu chegando lá naquele lugar, eu comecei a tirar várias fotos da parte externa daquele caminhão. Fotografei a frente, as laterais, a parte de trás, né, a placa, os pneus. Fui fazendo uma verdadeira vistoria. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus tratou comigo e eu quero tratar nessa noite, pegando o exemplo dessa vistoria, é mais ou menos isso que nós precisamos fazer em nós mesmos. Nós precisamos nos vistoriar, nos examinar, conforme, né, de maneira cuidadosa, da mesma maneira como eu fui cuidadosa para achar detalhes ali naquele carro, nós precisamos ser cuidadosos, né, a fim de encontrarmos alguma coisa em nós, que somos filhos de Deus, né? E que não esteja de acordo com a vontade, com o padrão dele. Você sabia que a nossa aparência externa fala muito de nós? Você sabia disso? Nosso comportamento, nosso linguajar, diz muito às outras pessoas como somos.
Isso é uma realidade. Nós precisamos andar segundo os padrões de Deus. E onde estão os padrões de Deus para nós? Na Bíblia. Então, para ficar mais fácil da gente entender, eu vou te dar alguns parâmetros, né? Alguns padrões de Deus, amém? Nós estamos falando para crente, amém? Aleluia. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, não precisa abrir, só escuta. A Bíblia diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Crente, cristão, precisa ser uma pessoa honesta, amém? Em todas as áreas da vida. Aleluia. Comprou, pagou, deve, acerta, tomou emprestado, devolve, amém? Aleluia. Esse é um padrão exigido de nós. O mesmo versículo diz assim que nós precisamos também praticar boas obras. Aleluia. Deus espera isso de nós. Esse é um padrão que nós precisamos, que precisa ser encontrado nas nossas vidas. No mesmo capítulo de 1 Pedro 2, no verso 21, diz assim: Cristo nos deixou o seu exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas. Nós temos um padrão, um modelo a seguir. Assim como Jesus fez, nós precisamos fazer também. Assim como ele andou nessa terra também, esse deve ser o nosso padrão. Se nós fizermos como Jesus fez, seremos homens e mulheres bem-sucedidos aqui. Mateus 5,37 diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Isso é o que se espera de um cristão, de um filho de Deus, que seja uma pessoa de palavra. As pessoas precisam confiar naquilo que nós falamos, não só a respeito de Bíblia, mas também das coisas do mundo secular que nós tratamos, amém? Esse é um padrão exigido de nós. E nós precisamos examinar essas coisas em nós todos os dias, porque pode ter coisa que passa desapercebida de um dia para o outro. Por isso que tem que ser um autoexame diário. Eu devia ter colocado ali, né? Autoexame diário. Nós precisamos, essas coisas essas atitudes precisam ser checadas em nós. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, que dê graça a todos aqueles que ouvem. Olha que maravilha. É inconcebível você ver um cristão, você ver um filho de Deus, com palavras tipo palavrão, palavras torpes na sua boca. Isso não combina com o crente. E eu quero incluir aqui também palavras de incredulidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, incredulidade também se encaixa. Porque não é admissível que se escute da boca de um crente palavras contrárias à fé. Aleluia. Às vezes a gente dá muito, nossa, crente não fala palavrão. Amém, eu não falo palavrão, pastor, mas às vezes está falando incredulidade. E as pessoas, a vida das pessoas e as nossas próprias vidas, né, estão sendo atingidas em cheio por causa das palavras que nós proferimos. Outra coisa, outro padrão que nós precisamos ver, como anda a nossa maneira de vestir? Está adequado a um cristão? Está correto? Na igreja eu sei que sim, mas e lá fora, está correto? Amém? Olha os padrões. Eu não estou dizendo aqui que você precisa usar calça social o dia inteiro, camisa de manga comprida, né? As mulheres, aquelas saias enormes, aqueles negócios todos, não estou dizendo que é isso. Mas nós precisamos usar vestimentas adequadas a um cristão, amém? Eu estava escrevendo essa mensagem aqui, lembrei daquele vídeo, toda vez eu lembro daquele raio daquele vídeo postado aquela vez. Né? Um homem se dizendo profeta de Deus e falando que, porque Deus está matando, porque o homem está usando bermuda, o homem está usando camiseta, o moleque está usando calça, maquiagem, que Deus está matando, só se for o Deus dele, o Deus que eu conheço, não, o Deus que eu conheço diz que é amor, amém? Mas isso também não me permite andar de maneira indecente. Porque a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Imagina a mulher desse homem, não pode pintar o cabelo, não pode maquiar, não pode depilar, não pode... Misericórdia. Aleluia. Precisamos examinar sim, querido, as nossas roupas, a nossa maneira de viver. Outra coisa que o Espírito Santo nos despertou, como anda a nossa fome? Como estamos sendo conhecidos aí nas rodas, né, onde nos juntamos para nos alimentarmos juntos, né? Nós somos conhecidos como cristãos educados ou somos conhecidos como pessoas exageradas na hora de comer, sem controle? Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 5:21, que os glutões não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Ou seja, comer de forma exagerada, querido, é pecado. A Bíblia chama de glutonaria. Fora dos padrões de Deus. E Paulo chega a afirmar, não herdarão o reino de Deus quem comete tais coisas. Né? Falando em comida, na hora que eu estava
meditando na palavra, eu lembrei daquela gracinha, daquele vídeo que aquela empresa de hambúrguer fez, né, a respeito das crianças, você viu? Pegou as crianças para poder fazer, eu não vou citar o nome aqui, que eu não vou dar marca para ele, mas você sabe quem é, né? É por isso que eu gosto de 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola pix. E o pão de gergelim. O outro eu não como mais de jeito nenhum. Em vez de ficar só no hambúrguer, né, foram querer fazer gracinha, pegando as nossas crianças, né, e querendo ensinar elas ideologia de gênero. Povinho do inferno, né? Eu é que não como nunca mais lá. Aleluia. E por falar em glutonaria, querido, nem sempre quem é gordinho é glutão, amém? Aleluia. Vou defender aqui os gordinhos. Sabe, querido, porque nem todo mundo tem o mesmo metabolismo. O metabolismo é diferente de uma pessoa para outra. Porque eu conheço muito magrelo que senta na mesa para comer e come, parece que o mundo está acabando. Só levanta quando sobe os palitos de dente. Tem mais nada, não? Mas o infeliz tem um metabolismo tão grande, né, que não fica gordo nunca. Aí os gordinhos levam a fama. Aleluia. Aí diz assim, nossa, comi tanto, parece que eu vou explodir, misericórdia. Já pecou há muito tempo atrás, né? Já devia ter parado há muito tempo. Nós precisamos também, querido, examinar nosso comportamento, né, com relação à comida, amém? Tem muito cristão, querido, partindo antes da hora porque não cuida do corpo, hein? Cuidado. Isso é uma obrigação de todo cristão. A Bíblia diz que nós temos que manter corpo, alma e espírito de maneira irrepreensível até a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:28, eu acho. Corpo, alma e espírito. O corpo está incluído, viu? Desejo da carne é normal, querido. Vontade de comer chocolate, sanduíche, hambúrguer, pizza, refrigerante, isso é normal. O que não é normal é virar desejo descontrolado. Aí é concupiscência, virou pecado. E nós precisamos controlar essas coisas nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Ô gente, querido, deixa eu falar outra coisa com você. Por falar em comida, quanta gente passando necessidade, não é mesmo? Se você tiver a oportunidade, querido, de abençoar a vida de alguém com um alimento, com uma cesta, participar do Celeiro do Amor, não deixa de fazer não, querido. Nós temos muitas pessoas que nós ajudamos, pessoas na rua, tenha sempre aqueles que tem carro, moto, tenha sempre um biscoito, alguma coisa para você oferecer, que às vezes a gente não quer dar o dinheiro, porque a pessoa vai comprar droga. Apesar que Jesus falou assim, ajuda o próximo, mas não fica julgando ele não, é para ajudar. Jesus não deu mais para a gente falar o que ele vai fazer com o dinheiro. Mas já que você não quer dar o dinheiro, dê a ele, compra um pacote de biscoito, coloca um biscoito no carro, entregue para a pessoa, não deixa a pessoa com fome não, querido. Esse é o papel do cristão, o papel da igreja, amém? Participe do Celeiro do Amor, né, ajudando, nós temos as pessoas que nós ajudamos na igreja, as famílias, amém? Bom, para resumir, o nosso comportamento deve ser sempre de forma, a Bíblia diz que glorifique a Deus, aleluia. Então nós precisamos fazer todo dia um autoexame, saber o que o meu comportamento está errado, e que eu preciso consertar, segundo os padrões da Bíblia, né? Para que eu seja um facilitador, né? Um abridor de portas, né? Para que onde a gente possa chegar, a gente possa falar do amor de Deus, o amor de Jesus para elas. Amém? Então o nosso comportamento diz muito. Vamos fazer esses exames diários, amém? Mas voltando à história do caminhão, depois que eu fiz aquela vistoria externa, né? E a gente comparou aqui com o comportamento, né? As coisas que estão aparentes. Depois que eu fiz toda a vistoria externa daquele caminhão, ainda faltava eu fazer a vistoria de mais uma parte. E essa não era de tão fácil acesso assim. O que eu precisava fazer? Eu precisava vistoriar, né, e fotografar o número do chassi e o número do motor daquele carro. Aí teve um problema, porque o número do chassi e do motor ficava debaixo da cabine, num lugar de difícil acesso. Então foi necessário pegar uma chave, a pessoa pegar uma chave, né? E a gente chama cabinar o caminhão. A cabine do caminhão fez assim, levantou, para que nós pudéssemos ter acesso àquele lugar. Aí o Espírito Santo de Deus disse comigo assim, nós precisamos também, nos nossos autoexames diários, não só cuidar da parte externa, mas cuidar da parte do que está lá dentro também, que está escondido. E quando o Senhor falou comigo isso, imediatamente, sabe de que eu lembrei? Que nós precisamos fazer um autoexame do quê? Dos nossos sentimentos. Porque esses não estão aparentes. Às vezes a pessoa está rindo para a outra, mas no fundo ela está querendo socar a outra. Porque os sentimentos a gente não vê, a gente vê só a parte externa. Mas quem é dono do seu sentimento, cada um conhece, não é verdade? A si mesmo. A gente não vê cara, não vê coração, né? Querido, pelo padrão da palavra vai ficar mais fácil para a gente comparar. Amém? A questão dos nossos sentimentos. Olha lá, 1 João 4,11 diz assim, amados, falou comigo e com você, amém? Aleluia, amados, irmãos, crentes, cristãos, né? Amados, né? Se Deus assim nos amou, também nós devemos fazer o quê? Amar uns aos outros.
Aí quando a gente pega, faz aquele autoexame, né? Como é que está o nível do nosso amor pelas pessoas? Pelas famílias, né? Pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos colegas de trabalho, pelo nosso patrão. Como é que anda o nível de amor? Né? O amor é um sentimento, querido, mais nobre que existe no ser humano. E nós precisamos ter um alto nível de amor nas nossas vidas, amém? Nós precisamos, isso é algo que precisa ser encontrado, né, em nós, amém? Eu lembrei de outra coisa quando eu estava escrevendo essa mensagem, não sei porquê, mas eu lembrei de um camarada que chama Renato Russo. Você já ouviu falar dele? Renato Russo uma vez disse uma frase muito famosa. Ele disse assim: olha, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Até aí tudo bem, eu entendo o que ele quer dizer, porque a gente não sabe até quando as pessoas vão estar conosco, se nós vamos estar aqui, então nós devemos amá-las, né, da melhor forma possível. Só que a frase não termina aí. Aí ele diz assim, porque, a frase continua, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Aí o que ele quis dizer, ele ficou redondamente enganado, apesar da frase ser famosa. Porque deixa eu falar algo para você, querido, o amanhã existe. E o amanhã é lindo e maravilhoso para todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! O fim não é aqui, o fim não é esse corpo carnal, essa coisa, essa casquinha. O início da vida é depois. Aleluia. A frase é famosa, mas ele está completamente enganado. Oxalá, né, que um dia a gente chegue lá no céu e encontre ele lá, que ele tenha tido tempo de se arrepender e de se encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Que a gente tenha bastante surpresas lá no céu, né? A gente se surpreenda com bastante gente lá, né? Sabe outra pessoa que, quando eu estava estudando aqui, eu me lembrei, eu tenho uma vontade enorme de chegar lá e dar um enorme abraço naquele ladrão da cruz, o dos 49 do segundo tempo. Lembra dele? O homem mais sortudo do mundo. Por quê, pastor? Porque ele morreu do lado do amor, morreu do lado da vida eterna. Imagina, querido, o homem sortudo, né? Eu quero chegar lá e quero dar um abraço dele e falar: rapaz, você era um homem de sorte. Eles falam que ele foi, né, um homem de, morreu, crucificado, isso, aquilo, ele morreu, foi ao lado da vida eterna. Aleluia. Outro padrão da palavra, Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos. O que é benigno? É bondoso, é generoso, né? Misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Faz um exame rapidinho aí, rapidinho, sem ninguém ouvir, como anda nosso nível de perdão. Tá beleza? Liberando perdão? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que você precisa perdoar, querido? Então faça logo, não deixe para amanhã. Amém? Tem uma frase sobre perdão que eu já citei ela aqui outras vezes, eu vou repetir para você gravar. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Ou seja, mais corajoso, mais forte, mais feliz é quem sempre perdoa. Aleluia. Se você está vivendo o contrário disso, você precisa liberar perdão na sua vida, para as pessoas, amém? Aleluia, glória a Deus. Diga assim: eu não vou guardar a mágoa de ninguém. Amém. Diga: eu não sou bobo. Diga: eu sou livre. Eu não carrego peso à toa. Amém, glória a Deus. Falta de perdão, querido, é carregar fardo, é carregar peso. E mais, tá? Perdão, ele é unidirecional. O que é isso, pastor? Ele não depende da pessoa, ele não depende do ofensor, ele depende apenas do ofendido. Você precisa liberar perdão, sabe, querido? Porque o que acontece? Por que a mágoa, né, a ofensa dói tanto em nós? Porque nós ficamos ofendidos porque quem nos magoa é quem tem acesso a nós. Geralmente é marido, é amigo, é quem está perto, é família, né? É amigos, né? É esposa. Por isso que a ofensa dói tanto, é porque essas pessoas têm acesso ao nosso coração. É por isso que dói tanto ser ofendido, né? Essas coisas machucam a gente, né? Mas nós precisamos liberar perdão, querido, na vida dessas pessoas, amém? Aí na hora que a gente é ofendido, que a gente precisa perdoar, Jesus está se perguntando para nós: e aí, vai fazer o que agora? Vai perdoar e vai ser livre? Ou vai continuar com esse fardo pesado, sendo escravo aí desse sentimento? Jesus também teve que lidar com os sentimentos dele. Jesus era humano, querido, de carne e osso como eu e você. E Jesus também teve que lidar com esses tipos de sentimentos, o perdão. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus.
Hoje nós estamos aqui, beleza, mas você sempre foi essa coisinha linda que você é hoje na igreja? Essa maravilha? Você sempre foi caseiro assim, obediente assim? Não, né? Todos nós já tivemos nossa época de rebeldia, não é isso? E a Bíblia diz que quando nós não conhecíamos a Deus, Jesus morreu por nós. Então Jesus também teve que lidar com os sentimentos dele, né? Em relação a isso, né? Tudo que Jesus faz, querido, tudo que Jesus pede que nós façamos, ele também já fez e saiu vitorioso. Não pense que Jesus não conhece a minha vida, a sua vida, o que eu e você passamos, não, porque ele conhece. Ele já passou por aquilo e ele saiu vitorioso de todas as situações. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, inclusive para não liberar perdão, mas a Bíblia diz que ele não pecou. Ou seja, ele venceu os sentimentos que eram contrários também. Você lembra naquela passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos? Está lá em João capítulo 3, a Bíblia diz que ele lavou os pés de todos. O que nós paramos para imaginar então? Bom, ele estava reunido com os discípulos, a Bíblia diz que ele levanta, tira as roupas, pega uma toalha, se cinge e lava os pés de todos, inclusive os pés de Judas. Jesus teve que lidar com os sentimentos dele, querido. Porque aquilo foi antes da Páscoa, né? Poucas horas depois, os mesmos pés de Judas, né, levariam a guarda romana, né, ao encontro de Jesus para prendê-lo. Mas naquele momento, aqueles pés estavam sob os cuidados de Jesus. Aleluia! E você acha, né, que foi fácil para Jesus? Foi não, querido. Não vai ser fácil para nós, pastor? Não vai ser não, querido. Mas nós precisamos fazer. Tratar com os nossos sentimentos, né? Precisamos fazer, porque isso que é o padrão, é isso que agrada a Deus. Entenda uma coisa, querido, Deus nunca vai mandar você fazer algo que Ele já não tenha feito. Ah, mas Jesus era igual eu e você, querido. Também foi tentado em todas as coisas. Amém? E se Ele fez e venceu, Ele é o nosso padrão, conforme nós lemos. Ele deixou as pisaduras dele, né? O caminho dele para que nós façamos da mesma maneira. Amém? Aleluia. Nós precisamos trabalhar em nós, né, os nossos sentimentos, né? Ah, pastor, está tão difícil perdoar, mas precisamos liberar perdão. Amém? Quando a gente perdoa, a gente anda leve, feliz, alegre. Amém? Glória a Deus. Querido, eu poderia continuar aqui, a nossa hora já está vencendo, eu poderia continuar aqui falando de vários outros sentimentos, vários comportamentos, mas eu não quero me prolongar, né, muito tempo nessa mensagem. Mas eu quero que nós saímos daqui hoje, querido, com essa consciência de que nós precisamos todos os dias nos autoexaminar para ver aquilo que precisa de conserto nas nossas vidas. Todo dia é dia de melhorar, todo dia é dia de pedir perdão a Deus. Nós erramos mesmo, querido. Nós somos homens de carne e osso, nós somos falhos, nós vamos errar. E todos os dias antes de deitar, nós vamos ajoelhar e pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas. E pedir a Ele força, sabedoria, que o Espírito Santo dele nos guie, né, nos oriente. Amém? Precisamos fazer essas coisas. Mesmo que comece pequeno. Grandes mudanças sempre começam com pequenos gestos. A dona de casa, quando vai arrumar a casa, por onde que ela começa? Já das coisas grandes? Não, né? Das pequenas, não é assim? Pega uma roupa que está espalhada, né? Acerta outra coisa que está no meio do caminho. Ela precisa passar pano na casa toda. O que ela sai fazendo primeiro? Já vai passando pano? Não. Ela vai começando das coisas pequenas que estão na frente atrapalhando, os tapetes, uma roupa, um calçado, vai limpando aquilo ali, para depois ela ter espaço para poder trabalhar. Na nossa vida é a mesma coisa. Eu sei que nem todos nós temos a mesma disposição e rapidez para fazer mudanças, né? Mas então comece pelas pequenas coisas, tratando, né, os sentimentos, né? Fazendo pequenos gestos, e logo você vai estar apto a fazer grandes mudanças. E você vai estar com certeza, né, alegrando ao Senhor, né? Nesse processo nós vamos crescendo e vamos nos tornando mais maduros. Amém? Aleluia. A gente vê, às vezes, tanta gente cultivando sentimentos ruins há tanto tempo, né? Deixa eu falar algo para você, querido, isso não combina com sua vida mais não. Amém? Falta de amor, falta de perdão, isso não combina com o crente, né? Muito menos com o Filho de Deus. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos das pessoas se nós amarmos umas às outras. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas estão procurando, né, por exemplo, defeito nos outros, né, tentando justificar os seus. Ah, eu não vou fazer, fulano, pastor, porque fulano não faz, né? Querido, deixa eu falar para você, isso é errado. Esse tipo de desculpa não vai colar diante de Deus. Então não vamos cultivar isso em nós, né? Vamos fazer o nosso autoexame e vamos parar de julgar os outros. Julgar os outros é burrice, gente. Julgar os outros é burrice, né? Não tem outra palavra para descrever. Nós não conhecemos o caráter das pessoas.
Nós não conhecemos o íntimo delas. Então, quando nós nos colocamos para julgar, né, nós não podemos fazer isso, né? Não devemos condenar ninguém. Cada um tem que zelar por si mesmo. Amém? Mateus 6,37 diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Aleluia. Amém? Todos nós vamos errar, né? Alguém aqui já tem o corpo glorificado? Já parou de pecar, de errar? Não, né? Eu ainda não tenho, vou continuar errando. É por isso que todo dia tem que haver arrependimento e autoexames nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Cuida de você mesmo para que você... Sabe quem cai? Quem está de pé. Amém? Só vai cair quem está de pé. Então nós vamos cuidar, né, das nossas vidas para que a gente não caia nessas armadilhas aí do diabo, né? Nesses sentimentos ruins. A melhor maneira de fazer isso é sempre um autoexame diário nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Se examine hoje, se conserte hoje e seja a partir de amanhã um cristão muito melhor. Amém? Vivendo pelos padrões da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, amém. Fica de pé então. Deixa eu falar algo para você. Faz assim com a sua mão. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.